Pode dar Grace na área, acelera comigo aqui, gente. Hoje eu quero abrir esse podcast de forma diferente. Hoje eu quero começar agradecendo ao Florence, que sempre está cuidando de mim, que fez esse cabelo maravilhoso e essa maquiagem. Quero mandar, ó, um coração e um beijo pra Jane, que sempre cuida de mim com muito carinho. Obrigada, tá? Quero agradecer também a loja Sol de Lis. A produção vai colocar aqui embaixo, ó, gente, o IG para vocês seguirem lá. A Sol de Lis, além de ter looks maravilhosos, toda semana os looks que vocês estão me vendo no IG é da Sol de Lis. E fora o atendimento, gente, porque a Solane, que é a dona da loja, ela simplesmente... Eu tava conversando isso com ela no salão hoje. Ela é uma pessoa muito educada, muito fina, eu gosto muito do atendimento. Então, obrigado, meninas. Hoje eu quero agradecer vocês de coração mesmo. Estou muito feliz de estar aí toda semana com vocês, tá bom? E agora eu quero apresentar as convidadas de hoje, gente. O time aqui hoje tá forte. Eu acho que eu vou pegar meu banquinho, vou sair de mansinho. Tá igual o pódio da semana passada, vocês viram, né? Eu falei, ó, pega o seu banquinho e sai de mansinho, porque eu estava com 2 gigantes aqui também, palestrantes no Brasil. E hoje eu tô com 3 mulheres aqui, que são mulheres, elas vão falar de vida real, são mães aí, as que não são... serão em breve. Eu vou deixar elas se apresentarem, né? Falar um pouquinho aí pra vocês. Vamos começar aqui pela Thaís. Comigo. Olá, gente. Meu nome é Thaís. Eu sou personal trainer de formação, sou empresária. Eu tenho um estúdio só para mulheres, né? Tô lá para abraçar essas mulheres aí. O seu lugar é aqui. Esse projeto incrível que é o Estúdio Elite. E só tem mulher. É um estúdio que tem uma missão diferente, né? Não só treinar, mas levar um momento para as meninas de carinho, dar atenção para elas. Lá tem várias coisas, tem uns lanchinhos, né? Pós-treino, pré-treino, tem um espaço de estética. Então, enfim, um espaço, assim, que as mulheradas amam, é apaixonada. Eu amo. Já vou até honrar ela aqui agora, não pode, gente? Porque realmente eu amo esse lugar, de verdade. Vou até chorar, gente. Sério, porque esse lugar realmente... tem feito a diferença na minha vida, tem 5 meses, né, que eu tô treinando com você. E realmente o cuidado dela conosco é diferente, tá, Izzy? E além de tudo, porque ela acaba virando minha terapeuta também, né, gente? Que bom. Porque eu fico no consultório ouvindo todo mundo. E aí chego lá, é o momento de conversar com ela. E a Thaís sempre tem uma palavra... e muitas vezes uma palavra de Deus, né, na nossa vida. É como isso é importante, maravilhoso. né? A gente tem isso, levar a palavra de Deus para as meninas, né? Para que todas sejam alcançadas. A gente sempre convida elas também para estar indo na igreja. Eu acho que a gente faz aquele trabalho de mente, corpo e espírito também. Sim, é verdade. Como que você gosta? E vocês, meninas? Vamos lá? Natália, Débora. Bom, começando aqui, né? Pegando a bola da Thaís aqui. Eu sou Natália, sou advogada, sou empresária e mãe de 3. Eu falo que o último supera todos os outros 2. Quero agradecer pela oportunidade. Eu tenho um carinho muito grande pela Grace, uma admiração muito grande pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. Então, é uma honra para mim estar aqui. É uma honra participar, estar do lado de mulheres tão incríveis. Só tenho a agradecer você pelo convite. Obrigada, Natália. Débora. Bom, prazer, galerinha. Prazer, essa aí é mais conhecida do que... Tem que apresentar a Grace. Um monte de gente não deve me conhecer, mulher. É verdade, é Um monte verdade. de gente não Duvido conhece. muito, viu, Alguém gente? de Marte. Duvido. Prazer. Me chamo Débora Lira, sou apresentadora da Record TV Goiás, Miss Brasil 2010, Digital Influencer. Tô super feliz de poder estar aqui com essas mulheres maravilhosas, que a gente já tava conversando um pouquinho nos bastidores, né? A conexão muito boa. Tenho certeza de que vai fluir muitos assuntos interessantes aqui na nossa pauta de hoje. Então é um prazer. Gratidão, Grace, pelo convite. Eu que te Bora agradeço. contribuir com a mulherada. Gente, eu vou falar dela, viu? Porque eu não perco a oportunidade, né? Você já me conhece.
Gente, pense uma mulher linda, incrível, sempre receptiva, Obrigada. rápida pra responder. Não, na verdade, eu tô com uma galera pra responder aqui no WhatsApp, mas é porque foi aniversário hoje. Ai, comigo aí foi dá. rápido, tá, gente? Não, Vocês mas vão é esperar. Acumulou aqui, mas hoje eu já Vai termino responder, né? já. Como você consegue responder esse povo tudo? Assim, eu não consigo responder todos, né? Nossa. Infelizmente, eu não consigo. Mas eu sempre separo, tipo, um tempo, assim, durante o dia pra me dedicar pra isso. Não, isso porque ela nem Porque é eu mãe vejo que é ainda. o Em mínimo. breve, É, não, será? mas Porque aí eu vi. não Eu vi vou no seu conseguir. Instagram, que você falou Não que vou conseguir, já te antecipo É. que eu não vou conseguir responder todo mundo, né, Nath? vai Vou ter que dar lançar um atenção pro manual. bebê. Como ser mãe de 3, empresarial. Isso, pronto. Ser uma Preciso. pessoa normal. Não, Exato. pensa, gente. Sem Então, surtar. meninas, ó, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui hoje. É pra você, mulher, pra você que é mãe, mulher, esposa, empresária, pra você que tá precisando de uma palavra aí, né? Hoje nós vamos trocar um pouquinho aqui de experiência e às vezes o pessoal pensa, o pod da Grace é sobre educação e psicologia, mas hoje o tema é identidade, a essência da mulher. Mas como assim, gente? Isso tem tudo a ver. Porque eu acho que até chegar na educação dos filhos, igual aqui, eu sou mãe, a Natália também. A Thaís ainda não é nem a Débora, mas elas, né, têm esse projeto também. Então, se você não trabalha dentro de você, a sua identidade, você como mulher e essa organização, claro que perfeita, né, nós nunca seremos, mas pelo menos tentar gerir e organizar o nosso tempo, fazer escolhas, o que é prioridade para você, como que você vai administrar quando você tiver a criança ali. A Natália tem 3, eu tenho só uma. Uma para mim é um desafio. Esse negócio de levar na escola, buscar todo dia, a loucura, a cobrança, o trabalho crescendo, o celular, o WhatsApp, é muita pressão. Então, se eu não tenho um equilíbrio emocional, se eu não sei lidar com esses desafios, se eu não sei aguentar a pressão, como que eu vou ensinar isso para os meus filhos? Eu acho que então tudo começa na identidade da mulher, né? E aí o nosso tema hoje, meninas, é essa questão da mulher, né? E a mulher nesse mundo moderno? Esse mundo acelerado, esse mundo da depressão, da ansiedade, esse mundo que eu não tenho tempo para treinar, né, Thaís? Nós vamos falar sobre isso, a Thaís vai poder falar. Porque, por exemplo, eu mesma tive que me organizar e tomar uma decisão que treinar era importante e que eu precisava colocar isso como prioridade. Então, eu continuo trabalhando na mesma intensidade, acelerada, como sempre, né? Mas eu escolhi tirar esse tempo. E tenho me esforçado, né? A Thaís sabe disso. Então, assim, e aí? Como que vocês fazem no dia a dia de vocês? Como que é essa pressão? Eu tenho certeza que cada uma aqui, cada cabeça uma sentença, cada uma lida de um jeito, né? E aí, meninas? Vou jogar a bola ali pra Natália. Vai pra Natália, que a Porque a Natália Natália tem 3. já começa já na mais desafiadora. Já começa na mais desafiadora. E aí, Natália? Não, eu falo, o trabalho, assim, Ah. igual você falou, né? Que é um desafio para você, você tem uma e é um desafio. Nossa. Eu acredito, assim, que isso acontece, o desafio é o mesmo, né? Claro que você ter 3, né? Você tem que se dedicar, né? Um pouco mais, você tem que, como se diz, se dividir um pouco mais e estar um pouco mais, como é que eu vou te dizer assim, voltada para a gestão do seu tempo. Só que eu sou muito de acreditar naquilo que funciona para você. Eu não me cobro muito em cima de um modelo, sabe? Nossa, hoje em dia, né, está muito em alta. Você pega e olha a vida da fulana. Nossa, ela foi treinar hoje, obrigatoriamente eu também tenho que ir. Não, eu tenho que criar o meu ideal. O que funciona para mim? Funciona para mim treinar 3 vezes na semana? Então, ok. Mas a fulana treina todos os dias. Isso é a realidade dela, é o que funciona para ela. Então, se eu consigo ir 3 vezes, eu não posso me sentir menos mulher ou menos capaz do que a pessoa que vai todos os dias. E eu acho que é aí que vem a frustração. A gente sempre quer focar em cima do ideal do outro e não no nosso. E eu aprendi muito isso, até por conta dessa, como se diz, dessa rotina louca, eu vejo o que funciona para mim. E sabe, assim, eu vou errar, eu vou acertar e tá tudo bem. Não vou me culpar. Não vou me culpar, porque a gente se culpa o tempo todo. Então, tem dias, por exemplo, que a criança ela tem febre, né? Resfriado, não fica bem, virose, 1000 coisas que podem acontecer. E se eu não tô bem naquele dia e eu falo, não, hoje eu não vou ficar me culpando por isso. Porque é uma coisa, eu mesmo colocar o meu limite. Sabe? Criar o meu padrão. Não existe um padrão, um ideal perfeito, da vida perfeita. Não, foca naquilo que funciona para você. Perfeito. Se você não consegue, igual, por exemplo, no meu caso, eu tenho 3 crianças, é óbvio que na minha casa tem fast food.
É óbvio. Não tem jeito, né? Tem pizza, tem... Então, eu vou exatamente a mesma regra, é dentro daquilo que eu consigo. Então, se eu consigo manter uma alimentação, como se diz, eu vou segunda, terça, quarta, quinta, eu comi mais certinho, consegui comer, né, um pouquinho mais equilibrado. E no final de semana, eu quero ir comer McDonald's com meu filho, com a minha filha... Ótimo, porque eu gosto disso, sabe? Então, daí, mais uma vez, não existe um padrão, desde que você esteja bem. E eu acho que os seus filhos assistem isso, sabe? Assim, é o recado que eu quero transmitir para eles. Olha, é o que funciona para mim, eu sou feliz assim e tá tudo bem. Ótimo, perfeito. E aí, Débora? Bom, assim, é óbvio que eu não vou ter a mesma vivência da Nath, né? Porque ela sendo mãe é um outro universo. Mas é muito bom a gente escutar, né? Até mesmo eu e a Thaís, a gente tem essa pretensão de futuramente a gente ser mãe. De certa forma, isso já acaba colaborando muito, né? Na vida que a gente vai viver quando a gente se tornar mãe. A Débora acabou de casar, gente. Acabei de casar de novo, né? De novo. Acabei de casar de novo. O Mas- foco era um, agora o foco vai ser outro. hein? Exato, exatamente. E eu sou muito baseada nisso, né? Tipo, eu sou uma pessoa extremamente metódica e organizada. Tipo, eu tenho minha vida milimetricamente organizada. De eu abrir minha agenda e já saber tudo que eu tenho pra fazer até o domingo. Então, isso me ajuda muito nessa loucura que a gente tem de querer equilibrar todos os pratos. Óbvio que eu não tô em busca da perfeição, até porque eu já passei dessa fase. Quando eu participava de concursos de beleza, eu buscava a perfeição. Hoje em dia, não, eu sei que a perfeição ela não existe e nem tô em busca dela. E eu vejo que o fato de eu ser organizada e eu ter muita clareza do que eu quero pra minha vida, do que eu quero dentro da minha área amorosa, dentro da minha área profissional, dentro das minhas metas, dentro do meu físico, dentro do meu intelectual, do meu espiritual. Eu tenho muita clareza em todas as áreas da minha vida. Isso me ajuda muito a não ficar perdida no meio do caminho, sabe? Então, assim, tudo que eu faço da minha vida é muito baseado no que, de fato, eu sei que eu estou traçando pra ela. Óbvio, né, que o controle não está 100% nas nossas mãos. Tem que estar muito atrelado aos planos de Deus também. Essa é a crença que eu tenho. Mas eu não me frustro quando as coisas saem do eixo. Porque eu vejo que se tá acontecendo isso, primeiro eu analiso, né? Se foi uma culpa minha. Se não foi, eu vejo que é providência de Deus. Se ele quis, é assim que vai ser, pronto, acabou. Então, eu vejo que eu consigo levar a vida, essa correria, esse corre-corre, essa agitação da vida, de uma forma muito mais leve por conta da minha organização. E por conta da clareza que eu tenho do que eu quero pra minha vida. Então, eu vejo que isso me ajuda. E é o que eu tento passar pras pessoas também. Então, perfeito. E outra coisa, deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade, que eu prestei atenção no que você falou aí. Isso vem da sua criação, é até bom, porque todos os podcasts, eu sempre tenho levado um pouquinho para a educação de filhos, porque é a minha base, né? As mamães me acompanham, sempre estão buscando fazer pergunta. Essa sua organização, essa forma que você organiza a sua vida, porque eu vou te ser sincera de verdade. Quando você conversa comigo, tudo passa a agenda, eu conversei com você algumas vezes. E aí, hoje, durante o dia, eu falei, gente, será que na correria dela tá tudo certo? Hoje é 4h30 e tal. Mas eu falei, tá, porque eu percebi, eu não sei, eu senti isso em você. E parece que você tem isso mesmo. Isso é algo que vem da sua criação, dos seus pais, né? Porque eu não conheço a sua história. Mas, ou é algo que você conseguiu desenvolver, a vida foi te ensinando, até mesmo que você é nova, né, Débora? Sim, 33. Eu me considero 33. nova. Nova. Nós somos jovens, né, meninas? Isso é algo que você traz de família ou é uma questão que você teve que desenvolver? A questão da organização, não com agenda, mas organização da vida, foi muito aplicada pela minha mãe. A minha mãe é virginiana, né? Então, minha mãe é extremamente... Se ela conviver com a Libriana, ela vai ficar louca. Então, assim, extremamente corretinha, organizada. Então, ela sempre pediu muito isso dessa parte da organização. Então, eu aprendi a amar ser organizada. Mas era organizado o quê? Com o meu quarto, com o meu guarda-roupa, com o meu ambiente. Era essa organização que eu levava. Sim. E daí, eu fui crescendo e comecei a conquistar muitas coisas na minha vida. E comecei a entender que tudo que eu conquistava na vida era por conta da minha disciplina. Então, por exemplo, eu me tornei Miss Brasil 2010 porque eu fui extremamente disciplinada. Nossa, pensa. Eu me dediquei durante 8 anos, eu cuidei do corpo, eu cuidei da postura, eu fiz tudo direitinho para merecer a vitória. Então, eu comecei a ver que se eu fosse disciplinada em todas as outras coisas da minha vida, isso me ajudaria a conquistar resultados. E eu sou movida por resultado. Nossa. Então, por exemplo, eu não vivo muito bem na caixinha perfeitinha, eu não vivo muito bem na zona de conforto. Eu também Quando não. as coisas eu vejo que não estão, tipo, evoluindo, isso já começa a me irritar.
eu preciso estar em movimento sempre. Sim. Então, eu mesma, eu comecei eu tô com 33, de uns 10 anos pra cá, eu comecei a criar esse cenário da organização. Sim. Da agenda, da clareza, das metas. Eu começo todos os meus anos com as minhas metas muito estruturadas. Nossa, perfeito. De quanto que eu vou terminar investindo, quanto que eu vou ganhar por mês, do que eu vou fazer do meu trabalho, como que eu quero o meu casamento, o que eu quero melhorar no meu casamento, como que eu quero melhorar a minha intimidade com Deus, de que forma que eu vou melhorar. Perfeito. Então, tudo isso ajuda. É meio que como se eu criasse um ritual e meio que um manual da minha vida. Uhum. Aí, às vezes, algumas pessoas falam, nossa, mas a vida assim deve ser muito chata. Não tipo, é nada, é mais... milimetricamente, Ah. tipo, calculada. Eu não torno disso uma pressão. Uhum. Então, assim, tipo, não consegui fazer alguma coisa? Uhum. Tranquilo. Good Tá vibes. tudo bem, Eu sou é. zen, eu sou Você tranquila. recomeça. Eu tornei isso uma forma, um processo pra mim que seja feito de uma forma muito leve. Uhum. Então, por isso que às vezes as pessoas perguntam: meu Deus, você faz tanta coisa, 1 milhão de coisas. Como que você não fica estressada? Aí eu falo, porque eu levo isso de uma forma leve. Ótimo. Não sei se vai funcionar quando eu tiver filhos. Não. Mas, Vai sim, Aí- Deus. mas eu saberei. Eu saberei quando E for tem mãe. muito isso. Às vezes Ah. as pessoas, assim, você fala, e você falando parece muito o jeito da minha irmã, Aham. inclusive, Aham. que é extremamente disciplinada. E, assim, a casa dela era tudo muito organizado, igualzinho você falou. Aham. E as pessoas muitas vezes falavam assim, vai ver quando você tiver filho, você não vai conseguir ser assim. Mas aí que tá o erro. É, A criança, ela se adapta à mãe que tem. sim. Aham. Eu sempre falo. Que legal. Aí ela foi mãe, minha sobrinha, é igualzinha. Olha, A que minha legal. sobrinha, com 3 anos de idade, ela recolhe os brinquedos, ela Que guarda. legal. Não tem bagunça. Na minha casa, tem bagunça. Eu falo que Uhum. a minha casa tá errada? Não. Não. A dela tá errada? Também não. Tudo bem. É o que dá certo pra cada um. É o que dá não tem certo certo e pra errado. cada um. Exatamente. Uhum. Então, assim, a criança, ela se adapta à mãe que tem. Sim. Isso hoje eu tenho plena clareza disso. Uhum. Então, Ai, bom se você saber. é organizada, não tenha trauma da maternidade, Que bom. que a maternidade vai virar sua cabeça, Que bom. vai virar, né, a sua vida de cabeça. É, assim, uma coisa que eu já tô me preparando muito é de não conseguir, talvez, fazer a quantidade de coisas que eu faço. Mas eu já tô me preparando, claro que uma Sim. coisa é a teoria e outra coisa é a prática, da dedicação que eu terei com os meus filhos, né? Até porque eu não quero parar em um só, eu quero ter mais de um. Uhum. Na teoria é linda, veremos É. na prática. Mas Não, enfim. mas, Fala mesmo. mas é bênção, filho é prosperidade, filho é Sim. herança do Senhor. Deus vai te dar, Exato, você vai, amém. E a vai disciplina conseguir. é tudo, porque Exato. rotina, a Grace, né, sabe disso, É. trabalha com criança, rotina é importantíssima. Muito. Então, o que você traz, agrega, sabe? Uhum. Então, não precisa ficar nessa coisa de, ai, que medo, meu Deus, né? Vai É. virar de cabeça pra baixo. Não, e outra, antes de passar pra Thaís, que esse negócio de disciplina, vocês falando disciplina, gente, só vem ela na minha cabeça. Depois eu vou contar por quê, antes de passar a bola pra ela. Essa questão da criança, né? Débora, eu faço mais coisas hoje do que quando a Ana nasceu. Minha filha é a Ana Liz. O pessoal conhece que eu sempre falo dela, nas histórias da Ana. De vez em quando ela briga comigo lá em casa. Mãe, não era pra contar aquele negócio lá no podcast. Eu falo, filha, eu vou ter que mudar o nome então, porque é tanta história legal que ajuda as mamães a Uhum. entenderem a situação, sabe? Sim. E aí eu faço mais coisas hoje. Uhum. E eu percebo que, como eu trabalho com isso, né? Eu acabo tendo consciência de muitas coisas. Eu tenho tempo de qualidade com ela. A maternidade, pra mim, é um negócio, assim, que é uma paixão, sabe? No entanto, eu fui parar nessa carreira trabalhando com educação, né? E eu faço mais coisas hoje. E é possível, sabe? Mesmo tendo 2. As meninas que têm 3, eu tenho várias amigas que têm 3. Tem a Ana, que eu sempre comento dela. Ela fala que é surreal, né? A Janaína também falou que não é Mulher Maravilha, que é meio assim, mas que, né? Então, assim, vai depender muito também do nosso tempo de qualidade, do afeto, do carinho. Sim. Você pode ficar trabalhar o dia todo. Mas se no seu tempo de qualidade com a criança você trouxe afeto, Uhum. a casa que é tudo organizadinha, a casa que já deixa ali bagunçada e tal. Se traz um equilíbrio pra criança ali, não precisa nem ser muito certinho, nem bagunçar demais, né? Pode ser bagunçado, pode ser certo. E a gente vai adaptando. Não pode ter muita pressão na cabeça da Sim, criança. Por quê? Sim. Porque isso gera desequilíbrio emocional, né? Então é muito importante a gente passar. Eu falo que a mulher que tem sabedoria, a mãe, ela pode passar por qualquer coisa. O mundo pode estar caindo na cabeça da mulher. A mulher que tem estrutura e que tem preparo, a criança nem percebe que o mundo tá caindo na cabeça dela. Não. Por quê? Porque aquela mulher, ela tá consciente da situação. Então, por isso que eu falo, mulheres, mamães, tem que procurar ajuda, tem que fazer treinamento, tem que se desenvolver. Por quê? Porque isso faz muita diferença na geração que você tá cuidando ali, né? E agora, antes de passar pra Thaís, né, gente? Ela é minha personal e ela fala de disciplina. Eu quase surto quando ela fala essa palavra, porque a Débora falando aqui, eu quase fui embora, gente. Nada a ver, nada a ver. Nada, Gente, mas tem um negócio bom que eu tenho experimentado, que é gestão de tempo e produtividade. Porque semana passada o Rafael falou aqui sobre gestão de tempo.
E ele falou que gestão de tempo é prosperidade, é uma vida diferente. E a Thaís pega no meu pé disciplina, e realmente, quando você coloca foco, quando você tem disciplina, porque eu vejo as mulheres com muita desculpa. Eu não faço isso, eu não vou montar a empresa porque eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer aquilo. Gente, eu não tinha nada e fiz um monte de coisa acontecer na minha vida. Então, depende da sua energia. A Débora falou sobre movimento, a vida é movimento. Essa semana eu tava falando sobre isso. A vida, ela é movimento. Deus, ele é movimento, ele tá movimentando, você tem que se movimentar junto com ele. Agora, se você não se movimenta, tudo é limitação, tudo é escassez, eu não posso, porque os filhos me atrapalham, não sei o quê. Hoje, pra mim estar aqui, eu tive que mover a vida pra minha filha chegar em casa na hora certa. Então, assim, é escolha. O preço é alto, mas você decide, né, organizar sua vida. E aí, Thaís? Você tá. É minha aluninha mesmo, sabe? Andando muito comigo. Mas é uma das coisas que eu sempre falo para as meninas. Que organização é tudo. Tudo na vida mesmo, assim. Vocês duas dão certinho. Adoro. Organização é tudo. Assim, se você quer fazer uma dieta, se você quer passar no concurso, se você quer ser uma boa mãe, ser uma boa profissional, ser uma boa esposa. Eu falo porque eu não tenho filhos. Eu sou mãe de pet. Eu tenho o Nadal, tenho o meu cachorrinho. E você vê, é um cachorrinho, mas que me gera tanto tempo, assim. E eu sou casada, então eu acordo 5 horas da manhã, eu tenho que dar aula, dou aula até tarde, eu tenho uma empresa para gerenciar, para administrar. E chego em casa, às vezes, 8, 9 horas da noite. Eu me organizo, às vezes, para fazer compra, para passar no mercado. Eu me organizo para chegar em casa, para fazer janta, organizar, brincar com meu cachorro, porque ele é extremamente carente. Quem me acompanha no Instagram sabe. Dar um carinho pra ele, dar atenção pro meu marido e me organizar, porque eu tenho que dormir cedo. Porque 5 horas eu tenho que estar de pé. Nossa. Então, assim, como ter uma vida assim, sem organização, é impossível. Então, até eu, assim, mesmo estando dentro de um estúdio, eu sou personal, e às vezes eu tenho dificuldade para organizar um tempo para eu poder treinar. Mas sem organização, a gente não consegue isso. Então, a importância de ter uma agenda, de pensar mesmo. Toda noite, quando eu deito minha cabeça, eu penso, o que eu vou fazer amanhã? Tá anotado? Tá organizado? Às vezes eu anoto algumas coisas pra minha mente não ficar pensando, né? Então, eu anoto, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu tenho médico, amanhã... Porque sem isso, não dá. É o que eu falo muito pras minhas alunas em geral. E aí, amiga, como é que vai ser a sua semana? Quais são os dias que você vai treinar? Quando tem o caso das alunas que são profissionais liberal, né? Que tem uma agenda diferente, né? Eu acho é o meu caso. É muito mais difícil para a pessoa que tem o trabalho das 8 às 18, tem uma vida, eu acho que é até uma vida mais pacata, né? Porque tem aquele horário para entrar, tem aquele horário para sair, e ela pode treinar ou no horário do almoço, ou antes, ou depois. Quando a pessoa é assim, ela tem um paciente, às vezes desmarca, então, ela precisa mais de organização, de ter disciplina. Pega no meu pé até. Muita, porque isso vai te fazer bem. De vez em quando eu pergunto pra ela assim, é sincera aqui, gente, fala a verdade. Minha alma chegou aí, amiga, porque hoje eu não vou conseguir, não. Porque é importante, porque você se sente bem. Porque uma das coisas que eu falo muito pras meninas é que quando a gente tira um tempo pra cuidar da gente, parece que supera tudo. Todo cansaço, todo estresse vai embora. Eu falo assim, não é nem só de treinar, mas quando você tira um tempo pra fazer uma unha, pra fazer uns cílios, pra, sabe, escovar o cabelo, você fala, meu Deus, assim, valeu tudo, sabe? Então, é importante se organizar, é importante ter disciplina, porque às vezes a gente se organiza, mas não vai. Aí, o que eu jantou? Apanha. Mas isso aí que você tá falando é tão interessante, fazer a unha, treinar. Eu nunca pensei que treinar da forma que eu tô treinando hoje ia dar certo na minha agenda. E você sabe que por mais que eu tenha esse processo da organização, até eu conseguir treinar os 5 dias, mas você sabe que eu sou dedicada nos treinos. Então, assim, não pode falar nada. Eu treino certinho todos. Eu sou chata. Porque tudo que eu vou fazer, não é que eu sou chata. Eu gosto de fazer. Já que vai fazer, faz com excelência. Assim, uma coisa que ela fala mesmo. Fala, amigo, você chegou atrasada. Ela não interessa, eu vou fazer tudo, porque eu tô aqui. É pra fazer. Eu vou fazer tudo. Então, mas e aí a já mulher... foi, né? É o mais difícil. Não, e eu, às vezes eu chego lá e faço, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Vontade de volta, porque o treino tá pesado, vontade de ir embora, né, e tal. Mas aí a mulher, por exemplo, fazer a unha. Eu vejo que às vezes uma mulher que tá passando por ansiedade, até vocês podem falar sobre isso também. A gente pode falar da nossa vida, né? Eu já tive momentos também de pensar assim, nossa, hoje eu vou levantar da cama mesmo.
nossa, eu não posso deixar de fazer minha unha, eu tenho que arrumar meu cabelo, a questão da vaidade. Às vezes, por uma situação que a gente passa na vida, porque que todas nós temos a nossa vida, né? A vida real, a vida de empresárias, de trabalhar e tudo. Mas, às vezes, a gente passa também os nossos perhelpes, né? Os momentos de dificuldade, os desafios, problemas na nossa casa. Isso é real na casa de todo mundo. Então, o que que você, mulher, faz? Igual a Thaís tá falando, é bom demais pra nossa autoestima ir no salão, cuidar. Quando você tá mal, você tem uma mente de buscar uma força dentro de você, que é o que eu falei da automotivação na semana passada, né? A mulher, ela precisa buscar isso dentro dela, independente do que tá acontecendo comigo, eu não posso deixar meu barco desandar, eu tenho que ir pra frente, eu vou pra trás, eu vou pra frente, né? Não pode parar, né? Não pode parar. O que vocês pensam sobre isso? Eu vejo exatamente assim, dessa forma, né? Que a gente tem que buscar. Por isso que entra muito nesse assunto do autoconhecimento, né? Sim. A gente tem que buscar muito, primeiro, os motivos pelo qual deixaram a gente, tipo, meio down, meio pra baixo, meio recuada. Tentar dar uma mudada nisso e não viver baseada só na motivação, né? Porque a própria palavra motivação, ela já fala. Você tem que estar agindo para se sentir motivada. Então, tipo, eu não acordo todos os dias motivadas. Eu tenho que buscar motivos e sentidos para, sim, estar motivada. Então, eu vejo que é exatamente isso. Por isso que entra, mais uma vez, essa questão da clareza. Uma vez que você tem um porquê muito forte, vocês que são mães, principalmente, né? Um propósito muito grande de fazer pela família de vocês, pelos filhos de vocês, isso já é algo que motiva mais. Sim. Então, a gente tem os nossos propósitos do nosso lar, da nossa independência, da nossa... Então, tudo isso acaba ajudando muito a poder passar por esse processo. Eu vejo dessa forma. E o que ela falando, assim, né, sobre a questão da motivação. É bem clichê o que eu vou falar aqui, eu acredito que muitas pessoas já viram. Mas né? o óbvio sempre tem motivo dito, né? que te leva à ação, né? Qual o motivo que te leva à ação? E motivação é assim, eu posso ir num evento e teve lá, como se diz, os palestrantes mais em alta, os especialistas, o coach mais badalado no momento. Nossa. E ele falou e eu saí motivada. Só que aquilo ali vai durar dias. Sim. Talvez horas, né? Horas, e vai passar. Então, motivação, ela não pode ser externa. Tem que vir ela tem que vir de dentro. Então, você tem que encontrar algo em você, que você sempre encontre isso quando você precisar. Então, quando ela falou, tá aí a questão do motivo. Qual o motivo que te leva a levantar da cama o dia que você não quer? Nossa. Qual o motivo que te leva a ir trabalhar, mesmo sabendo que aquele ambiente é tóxico, que você não gosta de trabalhar naquele lugar, mas você precisa ir? Qual que é o motivo que te faz, sabe? Fazer essas coisas e passar realmente, ultrapassar os obstáculos que todas nós temos, né? Diferente, seja eu mãe, seja você que ainda não é. Desafios. Mas profissão, carreira, no dia a dia... realmente, para a mulher, as coisas não são, digamos assim, não são fáceis. Não dá para dizer, não tô querendo aqui levantar nenhuma bandeira, mas... Foi fácil para vocês? Foi fácil para vocês? Então, é complicado. Igual eu falo até mesmo, assim, por exemplo, quando a gente vai iniciar um trabalho no Instagram. O meu esposo iniciou um trabalho no Instagram. Eu não vi ele receber o tipo de direct que eu recebo. Críticas, né? E Críticas. as críticas vêm de quem? Das mulheres. Não, gente, nossa conexão tá tão boa que era uma pergunta que eu tô na cabeça que eu ia começar a fazer pra ela. Você já tocou, nossa, então começa depois. Entendeu? Assim, como se diz, como se nós mulheres, só por estarmos querendo fazer algo, parece que quando a gente vai, por exemplo, pro digital, ou a gente se coloca na frente de uma câmera, é como se a gente se tornasse algo público, né? Então, eu posso mandar um direct sem que ela tenha me perguntado alguma coisa. Direito, né? Sente no direito. De fazer algum comentário, alguma coisa. Fala, gente, tem gente que não tem noção. Exatamente. E aí eu vejo que ele não recebe esse tipo de crítica, de comentário. Então, assim, não adianta falar que a gente vive uma igualdade. A gente não vive uma igualdade. A gente luta por uma igualdade. É muito diferente. Então, a mulher, como se diz, quando ela se coloca e se dispõe a fazer alguma coisa, ela pode, sim, já começar a pensar que as coisas para ela vão ser difíceis, vão surgir obstáculos e ela precisa saber que motivo é esse que não vai fazer ela parar. É ela se antecipar para o que ela vai passar. E às vezes são as pessoas de perto também, né? Quando eu comecei, uma coisa... Ontem eu estava contando para umas alunas. Mas eu comecei, eu lembro que eu tinha 6 meses para formar. E aí eu comecei a ver aquelas blogueiras postando treino e tal, e ganhando rios de dinheiro com prescrição de treino e sem formação nenhuma. E os outros profissionais, os meus professores, né?
Achava aquilo um absurdo, e Deus me livre de aparecer na internet, ridículo, ridículo. Só que eu já pensei, gente, se essa mulher tá ganhando rios de dinheiro, prescrevendo treino, sem ter formação nenhuma, eu vou ficar rica. Porque eu, com formação, vou poder fazer melhor. Exato. E aí eu comecei a postar, eu treinando e tal, comecei a pesquisar sobre isso. Há um tempo atrás, há 6 anos atrás, isso era totalmente incomum. Quem fazia isso era blogueirinha, gente ridícula. Como falava alguns professores meus, algumas pessoas já formadas há muitos anos. E aí eu comecei a postar. E eu lembro que uma vez uma professora minha falou assim: você é ridícula. Rasga seu diploma, você nunca fala meu nome. Isso que você tá fazendo é ridículo. Que horror. E aquilo ali entrou no meu coração, infelizmente, porque aquilo ali Você me somatizou. barrou demais, porque eu comecei a ficar com vergonha. Com vergonha das pessoas da minha área, porque todo mundo me julgava. Ah, você quer aparecer. O pessoal da igreja, Deus me livre. Meu Deus, que isso? Como é que ela faz uma coisa dessa? Postando ela treinando, horrível, horrível, Você horrível. trabalha com o corpo. E assim, eu sempre fui muito magrinha, né? Eu nunca fui... Enfim. E aí, mas isso me barrou. E hoje eu penso, gente, olha pra você ver, as pessoas que poderiam ter pegado a minha mãe e falar, vambora, vamos também, vou As junto. que deveriam te incentivar. Não me nesse incentivou. sentido. Mas assim, eu não tenho rancor nem nada, mas... E eu entendo que é uma coisa da época, né? Hoje é muito comum. Hoje, essas pessoas também estão na internet. No dia que eu vi, eu falei, nossa... Tiveram que se Não. adaptar. E se não estiverem, depois né, da pandemia, elas né? tão Não off teve demais. jeito. E você tá lá, E eu já linda. estava posicionada. Mas assim, porque depois, né? Depois que eu formei, que eu falei... E assim, graças a Deus, eu tenho uma família que me motiva, né? Eu tenho pessoas do meu lado que falam, não, vamos fazer e tal. Minha mãe sempre me motivou. E eu comecei a fazer, né? É tudo, os alunos, todas as alunas que eu tenho através do meu trabalho com o Instagram mesmo. Porque até a família fala, ah, Thaís, personal, quem não é visto não é lembrado. Então, mas mesmo assim, Perfeito. criticam, né? Eu tô fazendo esse comentário, porque às vezes a gente acha que os comentários vão vir de gente de fora, É. mas a maioria, pra mim, vieram de dentro, vieram de pessoas do meio. do meio, pessoas Comigo que também. estavam do meu lado e que falou, ridículo, como é que você tem coragem? Não, para. Tipo, eu escutei muito essa expressão, para que tá feio. Nossa senhora. E Meu aquilo ali, Deus. eu falava, meu Deus, não é possível. Então, como é que eu vou fazer para divulgar? Tipo assim, eu nunca quis ser só a professora da academia. Eu nunca estive, nunca fui contratada com a academia. Eu formei e falei, eu vou trabalhar para mim, eu não vou trabalhar para ninguém. Só que como ser personal, trabalhar para mim, se eu não tinha alunas ainda. Então, eu precisei do Instagram. Mesmo com julgamentos, aí depois eu tive que enfrentar, né? Mesmo me julgando, mesmo falando. É. Eu continuei E até hoje vai. Quanto mais você crescer, mais vão ter, críticas. sim, Porque com parece que o certeza. que você falou, Natália, é porque o seu foi diferente do seu esposo, que até pegando um gancho da Thaís. Porque quando você tá dando resultado, quando você entrega algo e quando você também fala algumas verdades que mexe, as pessoas se incomodam mais, entendeu? Então, assim, essa questão do Instagram também, eu vi num livro, não lembro qual, que fala... Gente, eu tô aqui só comendo, ó. É lá do estúdio da mãe dela lá. Gente, e é saudável. A tá? Thaís trouxe. Lá, aqui, Ó. cadê? Da Patrícia, deixa eu ver. O meu já acabou já, ó. Aqui, ó. Débora, mas Acabou, você né? come, olha Será aqui, que tava gente. bom dela? Gente, ó, da Tava bom. Patrícia, ó. É Muito proteico, não tem... Fala aí, amiga. não tem açúcar, Ah. não tem... Alguns não tem lactose, Aproveitar. não tem farinha branca. Hum. E é saudável, né? A nutricionista, nossa parceira, também prescreve no plano alimentar, porque você consegue fazer uma dieta mesmo com eles, né? Tem Aham. pouquinha caloria e é muito, muito, muito gostoso. Aham. Satisfaz muito a vontade de doce. Meu Deus. Então é maravilhoso. Delícia. Eu não aguentei nem esperar pra Então. mostrar a vocês. Pois é, tá vendo a Débora? Vocês viram, né, gente? Ela, ó, como eu tô... Eita, gente. Ó, então, no livro falava assim... Que a empresa que não está na mídia, no Instagram, a gente sabe disso, gente. Hoje em dia, até quem não estuda sabe Sim. disso, eu acho, né? Hoje é comum. Então tudo é ali. E você comentando esse negócio, você me fez lembrar também um pouco da minha jornada lá atrás, porque eu via sempre a Super Nani, vocês lembram da Super Nani? Sim. Que ela tinha um programa no SBT Sim. e tal. E ela trabalhava com educação de filhos, né? Então ela ia ali, ela chegava na casa, ela tem a expertise da educação, ela estudou muitos anos, então ela resolvia, ensinava os pais como lidar. E eu sempre vi, sempre admirei. E aí, como a minha avó era da área da educação, minha mãe também, acabou que eu fui parar na área da educação. Quando eu saí da escola que eu trabalhava, que eu fiz alguns cursos de desenvolvimento e tal, me achava virou. Falei, cara,
eu tenho muito jeito, e sempre um lado mais humano, né? Desde criança eu sempre fui assim. Eu tenho muito um jeito de, tipo, trazer mais empatia, de, sabe, tentar resolver conflito, situação e tal. Eu tenho até que tomar cuidado, senão tem hora que eu quero resolver coisa que não precisa. Aí, o que acontece? Eu peguei, quando eu fiz os cursos, eu falei, vou abrir meu consultório. E meu consultório, eu nem era neuropsicopedagoga, eu não tinha especialização. Eu abri meu consultório para dar consultoria e mentoria para os pais. Eu vou ensinar vocês a fazerem o que vocês não sabem fazer. E aí, o que acontece? Às vezes vem as críticas. Ai, como assim? Aí vem um pedaço. Ai, mas você faz isso? Gente, eu faço. Eu tô fazendo e tá dando certo. Então, assim, é aquele negócio, a gente buscar dentro da gente também, né? O que é o seu propósito, a sua missão, o que você tá fazendo, tá dando certo. Eu lembro que eu fiz turmas de criança para trabalhar neurociência, coach, psicologia positiva. Eu lembro que eu fechei uma turminha de 6 crianças e eu cobrava das mães por sessão, né? Então, seriam 6 encontros, cada sessão. A mãe tinha que fazer um pacote. Na época, era tipo R$600. Então, eu ganhei R$600 de cada mãe e tal. Você soma no total, pra quem tava abrindo o consultório, era maravilhoso. Falei, gente, e tudo. Mas não era questão do dinheiro. Eu acho que também prosperou e deu certo. Por quê? Porque era questão de, tipo, algo que eu amo fazer, né? Então, você faz bem feito e dava resultado. E as mães, Grace, o que você fez e tal? Eu tô percebendo que a minha criança tá mais alegre, tá assim, tá mais disposta, tá mais motivada, tá mais, tá correspondendo mais às coisas em casa e tudo. E eu falei, olha aí eu fui aprofundar. Aí tem 8 anos, o quê? Que eu fui estudar maternidade, puf, fui lá, peguei Laura Gutman, só conteúdo pesado de maternidade, fui estudar, eu fui fazer a minha jornada. E é isso. E aí, se você for parar pra pensar, hoje em dia, com podcast e tudo, o meu celular tá falando aqui, gente. Vai vir, sim, críticas. Gente, quem tá em evidência, quem tá fazendo algo que gera transformação, vai ser perseguido. É só você pegar os maiores líderes da Bíblia. Todos foram perseguidos, entendeu? E aí? Exatamente, né? Eu tenho uma frase que eu levo comigo, que prego que se destaca é martelado. Nossa! Aquilo, né? Tipo, você tá fazendo e alguém tá criticando, coisa ruim não é, né? Então, assim, de certa forma tá incomodando. Por mais que na cabeça da pessoa deve estar ridículo pra ela. Mas alguma coisa incomoda ela. Às vezes incomoda pelo fato de você estar se movimentando e ela não. Então, eu, na verdade, assim, eu comecei minha vida muito nova já lidando com críticas, né? Eu comecei minha carreira como modelo com 8 anos de idade. 12 anos já participava de concursos. Então, o que eu mais escutei nessa vida foram críticas. O que eu mais escutei na vida foram críticas. Então, eu aprendi muito a blindar das críticas. Então, assim, chega uma crítica, a primeira coisa que eu analiso, faz sentido? Não. Se não fizer, já descarto. Recebi a crítica, faz sentido? Vou analisar. Sim. Posso sim agregar, mudar alguma coisa e Sim, pronto. Aberto pra Acho que é por isso que eu queria, assim, é por isso que o nosso objetivo, o nosso objetivo, assim, ter claro no nosso coração aonde a gente quer chegar, o que a gente quer, para nada tirar a gente do rumo. Porque quando a gente tem isso claro, não interessa o que as pessoas vão falar. A gente vai fazer, custa o que custar. Sim. Mas isso tem que estar claro. É o que, né, você falou. Sim. Quando tá claro no nosso coração, tá aqui dentro. Não Sim. adianta o que as outras pessoas vão falar. A gente vai fazer, a gente vai persistir. Isso é identidade, hein? Que identidade que vocês têm, hein, menina? Gente, eu acertei com essas convidadas. Se não Muito tiver uma certas, palhaçada no Pod da Grace, não é o Pod da Grace, Muito gente. certas do que Que são, né? isso, que isso. Não, gente, palmas pra vocês. Que é isso? Ô, Débora, mas deixa eu te fazer uma pergunta que não quer calar. Diga. Fazer igual lá no seu pod, você acha que eu não assisto, né? vai. Ela tem o pod, gente, Lovecast, Lovecast. sobre relacionamento. Lá na bio da Débora, tá lá. Relacionamento, autoestima, né? Isso. Eu olhei pra fazer ali a legenda. Você viu que eu mandei a pauta? Vi. Você viu como eu tô organizada? E você está maravilhosa, você mandou a pauta gostou? direitinho. Você está de Tá parabéns. vendo? Gostou, né? Tá vendo? Adorei. Você viu? Tá Maravilhosa. vendo, então, né? E aí, tô organizada, cara. A gente tem medo de mim, viu? Tá lá, é autoestima, né? A Débora, com certeza, Deus colocou no seu coração, né? Sim. Essa questão do relacionamento, da autoestima. A gente sabe que muitas pessoas precisam disso, né? Quando o relacionamento tem alguém ali que tem desequilíbrio, não buscar ajuda, a gente sabe que isso é um problema no futuro, né? É um sofrimento na vida do outro. E
você que seu trabalho, né? Você hoje é bem conhecida e tudo. Como que você lida com isso? Por exemplo, às vezes acontece, por exemplo, no Lovecast, esse assunto que. Sexo, falar de sexo é meio polêmico, às vezes, né? Tem que quebrar Sim. muito isso ainda, né? Aham. Eu mesma, às vezes, eu fico um pouco constrangida porque meu tema é educação. Então, às vezes, no meu IG, por exemplo, eu nunca abordei algo assim. E eu sei que a mulher precisa, né? Sim. Sobre isso. A mãe precisa estar bem. A mãe que Uhum. tem um relacionamento, né? Ali, tudo, que sabe cuidar da saúde dela em tudo. Isso é importante para a mãe. Até se você falou em um outro podcast que nós gravamos, que a mulher precisa estar bem, né? A mulher, às vezes, ela não tá legal ali e isso desanda com a vida dos filhos, né? Uhum. Então, como que você lida? Você recebe esse tipo de comentário, direct e tal? Como é De que é isso? crítica. Ou talvez questionando um posicionamento seu, tipo assim, querem confrontar uma coisa. Ah, sim. Teve uma vez só que gerou uma polêmica em cima de uma frase que eu tinha dito, mas aí a gente vê que é muito. A gente tá vivendo muito uma era, né? Uhum. Que as pessoas elas fazem uma interpretação Aham. daquilo Errada. que elas vivem. Isso. Então, foi uma frase, tipo, que pra mim foi besta. Eu tava conversando com a Maria Machadão, a dona Uhum. da a Estância MM, a dona do Uhum. cabaré, né? Uhum. Famosa Maria Machadão. Ah. E aí a gente tava conversando, eu falei bem assim: ah, Maria, minha mãe ensinou, meus pais sempre conversaram abertamente sobre sexo comigo. Uhum. E minha mãe me ensinou que uma mulher entre quatro paredes, ela precisa ser tudo. Ela tem que ser a pra frente, ela tem que ser a quietinha, ela tem que ser a menininha. O fato de eu ter dito esse menininha, isso gerou um comentário de uma única seguidora, que ela disse que eu estava fazendo com que meu marido tivesse pensamentos pedófilos. Foi isso que ela falou. Ai, meu O fato de eu Deus. ter colocado menininha. Aham. E aí, eu educadamente eu respondi essa seguidora. Eu falei: olha, eu não vou nem te criticar, porque talvez você tenha esse pensamento baseado no que você viveu na sua vida. Uhum. Talvez você tenha sido abusado quando você era criança, mas dentro da minha realidade, dentro do meu mundo, eu, uma mulher que perdeu uma virgindade com 18 anos, eu não era uma mulher, eu era uma menininha. Aham. Então, dentro do contexto que eu estava falando, era exatamente isso que eu estava querendo compartilhar. Uhum. E aí, ela acabou gerando um burburinho, né? Tem pessoas que, infelizmente, querem biscoito nas redes sociais, Aham. aí a gente tem que saber contornar. Sim, nossa, como Mas aí, tipo assim, foi algo só que eu comecei a entender um pouco mais do lado do ser humano, sabe? Olhar, talvez, com um olhar mais empático, de pensar, beleza, ela teve essa opinião baseada no que ela viveu na vida dela, e não baseado no que eu expus, de acordo com a minha realidade. E hoje em dia eu lido muito, muito tranquilo. Uhum. Às vezes, assim, às vezes eu recebo mensagens do tipo, nossa, você é horrorosa, você é isso, você é aquilo. E aí eu paro pra pensar. Gente, vamos ir pra esse momento. Eu não estou brincando. Uma vez eu recebi uma mensagem desse jeito. A internet tá muito Você é louca mesmo. horrível, você é muito feia. E não, assim, eu tô sendo real. Não é que eu me ache. Mas eu sou muito bem resolvida com a imagem que eu vejo no espelho. Sim. E eu não me acho soberba, eu não me acho melhor do que Eu ninguém. também não. Eu sou a minha melhor versão. É. Assim, se tem algo que eu tenho que disputar, é eu comigo mesma. Uhum. A Débora de amanhã é melhor do que a Débora de hoje. Sim, perfeito. E aí, quando essa mulher, na verdade, não sei se era mulher, era um fake. Quando essa pessoa mandou, eu falei, cara, a dor dessa pessoa deve ser tão grande, tão grande, Nossa. que eu não vou me dar o trabalho de responder, tipo, atacando a pessoa. Sim. Primeiro, porque pra mim as críticas dela não fez sentido. Uhum. Não fez sentido as É. críticas. Sim. Então, eu não vou me doer por causa disso. E aí, eu respondi, eu falei, olha, eu não sei por que você tá me odiando tanto. Se eu te fiz alguma coisa, eu te peço desculpas. Mas eu te desejo luz. Vai ficar feliz. Uhum. A pessoa devolveu, se desculpando. Ai, desculpa, que não sei o que ela nem Não, imaginava ainda foi que você fosse educada. Eu responder. falo que ela é educada, gente. Eu nem imaginava que você fosse responder. Às vezes a pessoa tava até querendo uma atenção, entendeu? É. Do tipo assim, se eu falar que ela é linda, ela não vai me responder. Mas se eu falar que ela é horrorosa, ela vai me responder. É. Então, às vezes, a Nossa. pessoa tava carente, sabe? A gente nunca sabe como que tá sendo a pessoa do outro lado. Então, hoje em dia, eu lido de uma forma muito, Você muito... já consegue, você já tem esse emocional, Já, né? mas Você- é porque isso vem desde nova, né? A crítica, ela tá. sempre E é aí? mais sobre a outra pessoa Claro. do que propriamente sobre nós. Sim, Na e verdade, aí? é porque o ser humano, ele projeta, até mesmo, e a internet traz muito isso, quando ela vê ali no Instagram, ela sempre projeta o que está nela no outro. Nossa. E quando o outro não corresponde à expectativa que ela criou, ela se frustra. Sim. Então, qualquer coisa que você faça que frustre essa expectativa, que é uma projeção inconsciente até mesmo das frustrações, ela vai te criticar. Uhum. Então, ela sempre é mais sobre o outro lado do que Com só certeza. você. Uma coisa que eu levo comigo, que você tem que escolher não só no seu dia a dia, na internet, em tudo que você vai fazer.
Você não tem como você falar, por exemplo, escolher não ouvir ou escolher não ler, mas você pode escolher não deixar que aquilo entre. Exato. Sim. Então você não pode, você sempre tem que deixar essas pessoas, como eu disse, quando elas estão com essa frustração, elas vêm para depositar algo. Você que vai escolher se ela vai depositar, que até eu falo que é o lixo delas em você ou não. Então, você vai ser o depósito daquilo? Se você aceitar, você vai ser. Se você não aceitar, ela vai ter que passar e procurar outro depósito. Não vai ser lá que ela vai deixar. Então, isso é uma blindagem, porque, como eu disse, você não está no controle do outro, mas você está no controle de você. Sim. Então, quando eu falo que a mulher ela tem que se preparar para isso, é porque isso acontece não é só na internet, isso acontece no seu dia a dia. Nasceu, No seu nasceu, trabalho. aconteceu, né? Exatamente. Quantas vezes você pode, às vezes, estar numa organização ou numa empresa e você está querendo, almejando um cargo, almejando um crescimento. Tudo que você fizer vai ser motivo de crítica. Desde a roupa que você veste, a Pois forma é. como você mexe no seu cabelo. Se você vai desarrumada, você está desarrumada demais. Nossa. Se você vai muito arrumada, você está querendo seduzir alguém. Meu Deus do Mas céu. não, na igreja tem muito Gente, mas isso, o, né? o povo é mau, né? Nunca vai ser porque você tem um projeto e você está ali no foco da sua vida profissional, porque a gente vive um mundo em que a cultura é assim. Então a mulher, ela precisa ter isso em mente, criar realmente um bloqueio, uma blindagem de que isso vai acontecer, mas ela precisa saber lidar com isso. É a antecipação. Meu Deus. Exatamente. Mas é Uau. verdade. E tem que ter muita. Eu acho assim. Você tem que saber lidar com as críticas. Foi uma dificuldade minha, né? Por isso que eu parei. Então, eu até comento muito com a Grace, mas eu tenho dificuldade de passar por cima disso. Assim, não, eu tenho que ficar tampando. Pra mim, é um exercício. Eu preciso ficar, não vou escutar. Porque eu acabo absorvendo, eu tenho dificuldade. O que a pessoa fala, eu fico pensando, será que foi pra mim mesmo? Será que... Então, assim, eu acho que tem que ter mesmo um filtro. Sim. Pra mim, é uma dificuldade mesmo. Eu falo, eu vou filtrar isso. Eu tenho ali algumas pessoas comigo, né? A Grace, algumas pessoas também que entendem, que eu falo, você acha que ela... Não, Thaís, tá surtando. Nossa, pelo amor de Deus. E às vezes a pessoa fala, ela nem tem noção do que vai causar no coração da outra. Né? Eu falo muito... Nossa, isso é sério. Uma vez conversando com uma aluna, que ela é extremamente explosiva. Ela é muito explosiva, assim. E às vezes até junto com as outras, ela fala algumas coisas e eu falo, gente, o senhor me coloca em situações que eu tenho que lidar, porque quem que está ali no comando sou eu. Nossa. Então eu às vezes tenho que falar, amiga, seja mais gentil. Né? E, assim, que é uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu vou falar, ela vai ficar sentida, porque eu já penso em tudo isso. Então é um exercício que também eu preciso passar para outra pessoa, tendo dificuldade, né? De ficar pensando no que o outro vai pensar, no que ele vai achar. Essas pessoas não têm noção do que elas causam. Cada nas vez outras. mais que as mulheres realmente começarem a tomar mesmo os ambientes, os lugares que ela quer alcançar, onde ela acha que ela deve estar, que eu sempre coloco isso, o lugar da mulher é onde ela acha que ela deve estar. Se é em casa, se ela é dona de casa, ótimo, parabéns para essa mulher. Eu reconheço o esforço dela, tanto quanto da mulher que quer um cargo dentro de uma empresa. Sim, E olha que legal isso aqui, ó, para que isso aqui aconteça. Porque você um dia não desistiu e não deu ouvidos às críticas. Você não desistiu e não deu ouvido às críticas. E você também não. E hoje, quando eu olho, eu vejo a Débora, que superou. Eu vejo você, Grace, que está superando. Eu vejo a Thaís, que não deu moral e não deu importância para aquelas críticas que vieram no início. Então, é esse ecossistema que a gente tem que criar. É isso que nós temos que levantar essa bandeira. Para que cada vez mais a gente se identifique com mulheres que estão realmente não parando, né? Sim. Se tornando imparáveis. E eu vou jogar a bola aí pra você, Natália. Já que você tocou no assunto, já tava na minha mente. Eu tava aqui. Eu tô aqui ouvindo vocês, aí na minha cabeça, né? A Grace acelera, porque não para aqui, ó. Tá falando, né? E organizando aqui o pensamento. A Thaís contou um pouco, né, dessa dificuldade dela. A Débora também. Eu também. E você? Quais foram as suas dificuldades pra Natália chegar até aqui? O que você acha que foi mais difícil? Porque, assim, tem mães, mulheres, pessoas que vão assistir e a gente sabe que a nossa história, hoje a minha história, eu vejo que ela acaba gerando um impacto muito nas educadoras. Porque elas falam, uau, peraí, você é pedagoga,
Você desenvolveu uma linha de estudos na inteligência emocional, você defendeu essa bandeira. No entanto, eu ministro capacitações em muitos interiores, prefeituras, e eu chego lá, a minha palestra, ela não é sobre aprendizagem, porque eu sou pedagoga, eu deveria ir lá ensinar sobre cognição, memória, criança aprende assim, vocês vão fazer assim e assado. Não. Chego lá, eu já chego e falo pra eles, falo, gente, vocês podem ficar tranquilo, não vai ser chato, hoje nós vamos falar sobre a vida de vocês, eu quero olhar pra dentro do coração do professor, quem é você? Porque se o professor não sabe quem é ele, como que ele tá em uma sala de aula pra ser o piloto do coração de outras crianças? Entendeu? Então, as educadoras acabam me acompanhando muito por isso. Elas falam, que bacana, educadora, palestra, atende criança, atende mãe. Eu já fiz esse trabalho de ir na casa também, de ajudar. Até a Dayana, que estava aqui conosco na semana passada, eu fui ajudar ela com o Lourenço, com a Liz e tudo, na casa dela. Várias vezes eu ia durante a semana ali ajudar ela. Então, elas me admiram muito. Eu vejo que os pedagogos, né? E você? Qual é a sua história? Conta pra nós. O que foi difícil para chegar até aqui? Bom, difícil pontuar, Nossa, você viu? Ela respirou, né, gente? Tantas coisas, né? São tantas coisas que a gente supera, mas como eu disse, assim, eu não me acho mais capaz do que a mulher que está nos ouvindo. De forma nenhuma. Eu simplesmente resolvi não parar. Né? Mas, assim, minha infância não me favoreceu para eu estar onde eu estou hoje. Né? Não me favoreceu a ter um curso superior. Não me favoreceu a conquistar as coisas. E o que eu percebo é o seguinte, sempre quando a gente tenta romper com algo, né, que é um ciclo que vai acontecendo, que eu sempre falo, a barreira da pobreza, não é fácil. Nossa, a barreira da pobreza. Não é fácil. E pobreza, eu não tô dizendo aqui só de falta de dinheiro, não. Pobreza que eu falo da mente, realmente aí entra a questão da falta de prosperidade, porque as pessoas entendem que prosperidade é dinheiro. Não, você pode não ser, como se diz, milionário e ser extremamente próspero, e o contrário também acontece. Sim, nossa. Né? Você pode ser milionário e não ser próspero, são coisas diferentes. Então, as minhas dificuldades foram exatamente como de qualquer mulher, no sentido de buscar superação, não tinha apoio. Eu tive que dar meu jeito, buscar aquilo que eu acreditava. Por diversas vezes escutei muito de que para eu ter alguma coisa, eu teria que casar com alguém que tem dinheiro. Nossa, eu também como já se sei isso muito. fosse o único recurso que nós temos na vida, né? Como se nós mulheres não fôssemos capazes. Então, as minhas dificuldades foram justamente as mesmas que, como se diz, que acarretam a todas as mulheres hoje em dia. Então, o que eu busquei, o que existe de diferente foi a persistência. Persistência. Em acreditar em mim, acreditar que realmente eu era capaz, criar, como ela falou mesmo, traçar um plano. Tá, eu não tenho dinheiro para estudar. Como que eu chego até um curso superior? Nossa. Então, o que eu posso fazer? Eu vim de uma escola pública, eu não tinha base para ir para federal. Eu até tentei, mas eu não tinha. Na minha escola, o professor, ele mais faltava do que ia. Nossa. Então, um dia não tinha aula porque o professor faltou. No outro dia não tinha aula porque tinha um tiroteio. Outra hora, o outro E a foi... gente tá falando de uma realidade, né? Talvez as pessoas escutem e falem, mas existe estudo na internet. A gente tá falando de uma realidade que não existia internet na época. Que não existia internet. Então não tem essas facilidades, gente. Não tinha nem celular, não tinha isso. Exato, não tinha. Então, o que eu busquei foi, como que eu consigo realmente chegar na onde eu desejo? Porque uma coisa que eu nunca fui foi conformada. Nossa. Eu falo que você pode ter a situação que você tem, mas uma coisa muda tudo. Você é conformado com a sua situação? Se você não for conformada, as coisas irão mudar, porque você pode buscar mudar aquela realidade. E foi isso que eu fiz. Mudou. Então, eu busquei mudar a minha realidade. Eu fui bolsista. Eu também. Eu procurei realmente, falei, eu não tenho condições de pagar uma faculdade particular, não posso passar na federal, mas eu não vou desistir. Eu vou dar meu jeito. E quando eu estava lá, eu falei, eu vou dar o melhor que eu posso. Então, do mesmo jeito aconteceu, né? Igual eu falei para você, veio a questão da maternidade. Né? Então, isso não significa que eu também tenho que abrir mão dos meus sonhos, porque, nossa, eu sou mãe. Fui mãe, aos 20 anos de idade, eu já tive minha primeira filha. Nossa. Eu poderia muito bem olhar e falar, não, agora eu não vou mais continuar. Com certeza. Mas eu acredito que quando você tem o propósito, que é o que eu te falei, isso você não para. Você consegue, mesmo que às vezes você tenha que parar momentaneamente, mas você retoma para o seu sonho e começa, então, a buscar cada dia mais, o que eu falo sempre, o que você faz hoje, que muda o seu caminho até o amanhã que você imagina para você. Nossa. É um passo. Se eu tô dando um passo, eu tô satisfeita. O que eu não posso é ficar parada.
Mas se eu der um passo em direção ao que eu busco, ao meu propósito, então eu já me sinto realizada. Então eu falo que você pode sim, você pode ser pobre, você pode não ter, digamos, a ter estudado na melhor escola, a sua mãe não precisa ser formada ou ter curso superior, o seu pai não precisa ter dinheiro para te bancar, e você pode sim alcançar uma vida profissional de sucesso. Sim. Você pode sim, e sem que necessariamente você tenha que casar com um marido rico, como se tem colocado, né? Como se o nosso, por exemplo, o primeiro destino é quando você nasce. Como eu vi isso? Ó, você só tem 2 chances na vida. A primeira você já perdeu. Você nasceu pobre. Nasceu pobre. Meu Deus. Desse jeito. A segunda é você arrumar um marido rico. Pelo amor de Deus. Gente, eu falo que isso é uma cultura que nós temos que quebrar. Sim. Eu até acredito que, como se diz, é até uma força que vem para realmente minar a capacidade da mulher. Sim. Porque a mulher, ela é muito capaz, mas ela é muito bombardeada. Sim. Por que será? Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Nó. Em árvore seca. A Débora falou um também, que é do... Do prego. O prego que se destaca é martelado. Aí. Exatamente. Ninguém atira atira pedra em árvore que não tem fruto. Nossa. Então, se você, como se diz, se tem essa barreira, se tem esse bloqueio, algum motivo... Coisa tá errada. Tem alguma coisa errada aí. coisa está errada. E eu acredito muito nisso, sabe? Sim, que nós temos também. uma capacidade incrível. E até mesmo eu tenho visto, outro dia eu vi uma postagem, né? Falava-se sobre o poder que existe dentro da mulher. Nada contra. Nós temos uma sensualidade dentro de nós, um poder que envolve essa questão, né, da sensualidade. Aí entra mais no podcast da Débora. Claro que temos, mas não se resume a isso. Eu até falo, cadê o poder da Eva que convenceu Adão a morder a maçã? Meu Deus do céu. Daí você já tira, porque muda tudo. Então, a mulher realmente, ela tem uma capacidade no sentido que não foi trabalhada, que a gente entende isso, que se trabalhada da forma correta, ela vira Nossa. um motor sem freios. Palma, gente! É isso mesmo, gente. Para vocês verem o peso, nós estamos partindo para o final aqui agora, o peso da identidade, né? E para fechar com chave de ouro, a identidade começa na infância, gente. Não tem como eu ouvir tudo isso, né? Dessas maravilhosas aqui. E não falar que essa identidade começa na infância, porque a nossa infância também é um marco, né? Porque ela pode bloquear ou impulsionar, né? Eu falo que não precisa ter uma infância perfeita, que os nossos pais não precisam ser perfeitos, mas é importante você, mulher, que está em casa, que está ouvindo aqui, né? Todas nós temos histórias de superação, né? Vocês viram a Débora também falando de disciplina, da questão quando ela foi Miss Brasil. Com certeza foi muito difícil. 8 anos começar a carreira. Como que foi trabalhado o seu emocional, né? Então, assim, eu acho que tudo é questão de identidade, né? De valores, princípios. Eu sempre no pod da Natália, eu falei sobre isso, sobre a questão da mulher buscar também Deus, né? Todas nós, em algum momento, nós falamos sobre Deus. O segredo é Deus, acho que o segredo é Ele na nossa vida, né? É Ele vendo ali, cobrindo, guardando a gente, vendo coisas ruins que têm acontecido, coisas boas, nos protegendo, nos livrando, né? Eu falo, Deus, tira as pedras de tropeço do meio do meu caminho, por favor, pra eu poder passar, né? Cada pedrada que você possa fazer um degrau pra sua escada pra poder subir, né? Quantas portas já fecharam na minha cara? Eu falo assim, o pastor Mark, ele fala muito sobre o não de Deus também, né? O não aqui, por quê? Talvez é pra ir pro caminho certo, né? Sim. Às vezes os nãos. Então, assim, todas nós passamos por situações difíceis, por momentos desafiadores, mas eu acho que de tudo que nós falamos é não desistir, não desista dos seus sonhos. Tem um sonho, não negocie, tem uma chama que queima no seu coração. Qual é? Você dá o sangue por ela, né? Eu falo que geralmente quando tem uma chama que queima no nosso coração, a gente dá o sangue por ela, né? Então, é isso. Que é isso, hein, menina? Meninas, tô sem palavras. E eu vou fazer uma perguntinha pra vocês, pra essas meninas aqui. Olha tanto que elas são bonitas. Ó, maquiada, ó o cabelo dessas meninas, né? Será que elas estão cozinhando em casa? Vocês estão cozinhando? Eu cozinho. As duas. Adoro. Não, eu não. Eu deixo pro marido. Mas ele ia gostar disso aí. Sério? Ele ia gostar demais. Até eu tô sentindo o cheiro daqui já. Sério? Gente, eu quero mostrar pra vocês os temperinhos da Janaína Andrade. Ela esteve conosco já em 2 pods aqui. Maravilhosa. Linda, não é? É. Gente, a Janaína Andrade, ela... Vai lá no IG dela. A produção vai colocar aqui pra vocês o IG.
E eu vou colocar o link também na descrição do vídeo, tá? Dos temperinhos dela. Ai, Gente, capricho, olha que né? coisa mais linda. Olha que capricho. Eu vou me desafiar a cozinhar, porque é uma Você viu coisa o que eu nome não sou desse? muito boa, Temperinho da gente. felicidade. Sério? Lindo. Nossa, temperinho da felicidade. Olha, Esse aqui é o caseirinho. E esse aqui é Nossa, o bonito, hein? temperinho da vida. Ah, não, gente, tinha que ser da Janaína Lindo. mesmo. É, Nossa. Não, e até quem quer aprender a cozinhar, a Janaína ensina, viu? Se Que não bom. souber, a Janaína ensina. Bom Então, saber. então, porque ela cozinha todos os dias lá no Instagram dela, gente. O IG tá aqui, é só vocês irem lá. Tem o link também pra vocês, quem quer adquirir os temperinhos. Que mimo, Janaína, obrigado, viu? Que lindo, lindo. Olha aqui, vem a toalhinha. E esse aqui, meu Deus, Esse é um kit, amigo? é um kitzinho. Vem na sacolinha, coisinha mais linda. Então Vem tudo você, junto. mulher que gosta... Essas meninas aqui, não sei não se elas estão cozinhando, viu? Eu cozinho. É, Nossa, essa aqui eu vejo no Instagram, ali no supermercado. Cozinhar, pra mim, é Ah. uma forma de dar afeto pros meus filhos, Sim, sabe? Então, aham. porque eu tenho muito essa coisa da infância, né? Da minha mãe, dos pratos que a minha mãe fazia. Então, a forma em que eu encontro de dar carinho pra eles é eu cozinhar alguma Que coisa, legal. mesmo que seja um macarrão, uma bolonhesa. Só que minha Aí, mãe ó, falava tá pra mim isso e eu não acreditava, Ah. porque eu odiava. Pra mim era um trauma fazer comida. E ela falava, filha, quando você tiver a sua casa, você vai amar. Eu falei, gente, minha mãe é doida, né? Então ela acredita né? muito em mim. E hoje, pra mim, é um prazer pegar as minhas É panelas. uma as minhas forma de coisas. afeto. E se fazer a comidinha, sabe? Pro meu marido, né? Pra nós dois desfrutarmos desse momento. Então, Sim. realmente faz sentido esse temperinho da felicidade. Aê! Gente, e aí, vocês gostaram de participar do Pode Demais! Fazer? Pode convidar a gente mais. Vocês querem deixar uma mensagem final? Thaís, e aí? O que você vai falar? Você é uma mulher que eu vejo que seu propósito é falar pra mulher mesmo, pra mulheres, né? Eu vejo assim que eu sou bem edificada também lá no estúdio com os meus momentos com você. E eu tenho certeza que tem mulher aí que precisa te ouvir, né? O que você quer deixar no coração dessas mulheres com a sua experiência no estúdio, a sua jornada de vida? Nossa. Algo que eu falaria, assim, pra mim mesmo e pras outras. Assim, não tenha medo. Nossa. Porque o medo barra a gente. Foi o desafio dela. Eu lembro que quando a gente organizou pra montar um estúdio, falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Nossa. Porque eu não lido bem, como eu sempre fui mais organizadinha, assim, eu não lido bem com conta muito alta, coisas muito altas, assim, desafios muito altos. E isso, eu nunca achei que eu ia dar conta de ter uma empresa, nunca, na minha vida. Por isso, por ter sempre tudo certinho. Quando você tem uma empresa, foge muito do seu controle. O empreendedor sabe o sobe e desce que ele tem. É assim, você acorda bem, na metade do dia você tá morrendo, aí de tardezinha você recebe uma notícia boa e fica animado, e de noite você pensa, como é que eu vou pagar aquela conta? Aham. Então, assim, é muito desafiador. Mas se a gente para, a gente não consegue conquistar as coisas, né? Sim. Então, o que eu falaria é, não tenha medo, porque o medo barra. E quando a gente vence ele, a gente vê que a gente pode muito mais do que a gente imagina, assim. Eu nunca achei que eu seria capaz. E hoje eu sinto orgulho de quem eu sou, de quem eu sei que eu vou chegar, né? Quem eu sei que eu vou ser. Aham. E que o medo que eu sempre tive, eu achava que eu era tão pequenininha, hoje eu não vejo ele mais, assim. Hoje eu vejo que eu posso, que eu consigo. Consigo, assim, persistir naquilo, né? E não deixar o medo me parar. Nossa. Que lindo. E aí, Natália, o que você vai deixar de mensagem para as mulheres, mamães, esposas? Bom, pegando aqui até o tema, né? O que a Thaís falou é realmente, assim, eu acredito que é o fundamento de tudo, né? Principalmente nós que estamos aí empreendendo, né? Que enfrentando um desafio. E o que eu realmente quero colocar agora é voltado para dentro do celular. Porque hoje, a minha base, onde eu me encontro, onde eu encontro o meu propósito, é a minha casa. São os meus filhos, é a minha família. E eu percebo o quanto é importante a questão da essência, né? A mulher, a identidade e a essência da mulher. Nossa. Quando você está bem, tudo na sua casa fica bem. Se você ficar mal, você pode olhar os seus filhos, eles vão sentir, o seu esposo começa a ficar, como se diz, não começa a ficar muito bem também. Enfim, a coisa começa É a o desandar. termômetro, né? Exatamente. Então, eu vejo que Deus nos colocou nesse papel de pilar mesmo. No sentido de estrutura. Quando a Bíblia fala que a mulher sábia edifica, né, a casa, é justamente nesse sentido. De trazer esse equilíbrio. Como? Esteja bem.
procure estar bem. Busca uma paz, né? Exatamente. Busque e encontre a sua paz, encontre o seu eixo, encontre aquilo que você, como se diz, se sente realizada. Se você tem que recomeçar, não tenha medo, como a Thaís falou. Nossa. Né, vá com medo mesmo, mas não se frustre por medo do desconhecido ou por saber se você é ou não capaz. A gente só vai saber se tentar, Sim. né? E a capacidade, a nossa capacidade, ela só é desenvolvida a partir do momento em que a gente acredita, faz, supera. Aí você olha para trás e fala, consegui. Nossa, nunca imaginei que eu tinha conseguido, né? Que eu iria Quando eu paro pra conseguir pensar, eu isso falo, aqui. gente, mas eu tive coragem, meu Deus. E olha para você ver, e se ela não tivesse arriscado, ela jamais saberia dessa capacidade dela hoje. Então, eu acredito que a mulher, quando ela tá bem, quando ela busca encontrar o propósito, seja ele qual for, então, o que eu coloco é não fique na zona de conforto. Porque isso vai acabar afetando o seu lar. Consequentemente, afeta você. Sim. Se você tá bem, é um círculo. Seus filhos estão bem, sua família está bem. Então, procure aquilo, fazer aquilo que te deixa, que você acredita, que te deixa bem. Que, consequentemente, isso vai ser passado para os seus filhos, para o seu lar. Né? Muitas vezes a gente tem muito medo, né? Nossa, mas o que meus filhos vão pensar? É, né? descansa. Até mesmo, por exemplo, eu passei por um processo de divórcio. Então, eu pensei isso por muitas vezes. Nossa, mas eu vou desestruturar o lar dos meus filhos. Mas eu não estava feliz. E se eu não estava feliz, os meus filhos também não estavam. Nossa. Então, é algo que às vezes a gente se apega, mas a gente não para pensar. Então, se você tem, não tô aqui dando conselho para ninguém divorciar, nada disso. Sim, É no sentido mesmo de você fazer aquilo que você acredita, que você esteja bem. Porque quando você está bem, a sua família fica bem, tudo fica bem. Sim. Porque nós temos esse dom, o Sim. dom de trazer essa estrutura. Né? Então, lembre-se, você é a estrutura e pilar da sua casa. Nossa. É sabedoria, Uau. né? E aí, Débora, o que você Difícil vai... falar, né? Depois Não, essas meninas vão falar, vambora, pega seu banquinho, vamos sair de mansinho aqui. Na verdade, eu vou continuar costurando mais ou menos uma coisa atrás do que elas complementaram umas das outras. Que são as pessoas, não só as mulheres, né? Mas as pessoas, o ser humano em geral, ele investe muito no autoconhecimento. Sim. A gente tá vendo aí uma sociedade que não se conhece, uma sociedade que não reconhece os seus sentimentos, as suas emoções, que não sabe o que quer da vida, para onde que vai, o que faz, quais seus prazeres, que de fato não está tendo esse olhar interno. Então, eu sempre falo muito sobre essa questão do autoconhecimento, sabe? A pessoa se conhecer de verdade. Você tá feliz dentro do seu âmbito profissional? Quais que são as suas habilidades? Quais são as suas qualidades? Quais são os dons, os talentos que você tem? Se você tá com medo, por que você tá com medo? Racionalizar o medo. Então, essa questão do autoconhecimento, eu vejo que, de fato, é muito importante. E muitas vezes as pessoas, elas estão vivendo tanto naquela rodinha automática, né? Automática da vida, que elas estão deixando a pessoa mais importante do mundo de lado, que é ela mesma. Então, a gente investir muito forte no autoconhecimento. Eu vejo que... E o autoconhecimento, ele é tão incrível, porque quanto mais a gente acha que a gente se conhece, a gente não se conhece. A gente vai se conhecer todos os dias, o resto da vida. Conhecimento liberta. Né? Exato. E todos os dias a gente tá vivendo momentos diferentes, situações diferentes. Então, assim, não dá pra falar como que seria a minha reação se algo de ruim me acontecesse. Eu precisaria vivenciar aquilo ali pra, de fato, saber o que vai acontecer. Então, o autoconhecimento, ele é muito diário. E eu vejo que a partir do momento que você tem essa ligação consigo mesma, isso já muda completamente todos os outros passos que você vai dar dali pra frente. Nossa, eu falo que, finalizando também, vou deixar minha mensagem, meninas. Grace, o que você tem pra deixar pra essas mulheres? Vou fazer a pergunta pra mim, tá? O autoconhecimento. Eu tive uma experiência, assim, que é preciosa com o autoconhecimento. Eu falo que Deus, ele ama também o autoconhecimento, né? Porque ele fala, examine o homem a si mesmo, né? Domínio próprio, os frutos do espírito. E o autoconhecimento, ele é muito de Deus, gente. Eu falo que, pra mim, foi uma experiência tão forte. É como se eu tivesse ido pro encontro das mulheres. Vai lá pro acampamento das mulheres que a gente chora o fim de semana inteiro. Aí você volta transformar. Todo mundo te ama, que você tá tão boazinha quando você volta do encontro. O Espírito Santo tá mergulhando ali dentro de você, né? Eu falo que as ferramentas, o processo que eu vivi de autoconhecimento foi como se eu tivesse ido pro encontro. Porque foi tão forte. O impacto foi tão grande na minha vida. Olhar no espelho, ver o meu potencial, as minhas habilidades, que eu não preciso ter a habilidade de outras pessoas, eu posso desenvolver algumas habilidades, que é o acelera aí, né? Que é meio que, eu tenho um lado meio que tubarão que eu desenvolvi, que é de um perfil. É um teste que tem no mercado que é muito usado hoje, que é dos bichos. Não sei se você já fez? Já.
é dos bichos, águia, gato e tal. E eu sempre tive muito da águia, do gato, mas faltava o tubarão. E aí eu fui desenvolver. Aí lá na ferramenta, ela te ensina, você faz o gráfico do seu cérebro e tal, você enxerga, aí você vai trabalhando, como você quer ser no futuro. Aí eu fui potencializar aquilo que eu precisava, que era o meu lado racional. Então, isso é maravilhoso. Por isso que eu trabalho esse método hoje no consultório. Quando as mamães chegam, a primeira ferramenta que eu aplico é essa para mim entender como é a mente daquela mãe, que potencial que ela está desenvolvendo, questão de genética e tudo. Então, o autoconhecimento, como a Débora disse, ele é poderoso na nossa vida. Então, se você não teve a oportunidade, busque, né? Procure esse autoconhecimento, se conhecer tanto na ciência, como se conhecer também em Deus, né? Através do Espírito Santo. Buscar também em Deus. Eu acho que a mulher, ela tem que buscar. Eu mesma na pandemia, teve uma época que eu me afastei muito. Eu sempre fui muito ligada a Deus, né? E eu vi o baque que aquilo deu na minha vida. Porque você está toda semana ali, ouvindo a palavra. Às vezes a gente pensa assim, ai, que coisa chata, né? E todo domingo na igreja. Blá, blá, blá. Gente, não é chato, não. Todo domingo você tem que se alimentar. Da mesma forma que você come, que você dorme, que você trabalha, que você faz as coisas, que você compra uma roupa, um sapato, você também tem que tirar o tempo para se alimentar da palavra de Deus. Como que você quer ser uma mulher forte, cheia do Espírito Santo, sem alimentar seu espírito, sua alma, né? Então, você tem que ir ali buscar. Então, mulherada, busquem a Deus, não desistam. Foi a mensagem que bateu bem forte aqui das meninas, né? Não desista, nós não desistimos. Nós ainda temos muitos desafios para enfrentar, porque eu tenho certeza que quanto mais nós crescemos, mais desafios aparecem, mais pedras, né? Tentam jogar pedras. Então, assim, não desista, tá? Você que é mamãe, que tem muitos filhos aí, não fique pensando que a maternidade é um peso, que é pra te atrapalhar, não. Tenta buscar solução pra organizar a sua maternidade, pra de alguma forma você fazer o que você ama também. Cuida de você também. Se tem uma coisa que eu nunca deixei, desde que a Ana nasceu, até ir tomar sorvete no shopping sozinha eu ia. Depois que ela nasceu, eu deixava ela. Por quê? Gente, é o meu momento, eu amo tomar um sorvete. Porque depois que você é mãe, você não come mais, tudo divide, né? Aí tinha dias que eu falava, ó, fica com a Ana, que eu tô indo ali no shopping, que hoje eu tô com vontade de tomar um sorvete sozinha. Então, eu vou tomar um café sozinha, vou tomar um espumante sozinha, né? Vou sair com as amigas, vai conversar. Façam isso é importante, né? Então, às vezes, deixar a criança com alguém também, pra você fazer alguma coisa sozinha. Isso é muito importante, isso é bom pra alma, né? Pra lavar a alma. Então, é isso, que pena. Eu não queria terminar, mas nós temos que terminar. Eu queria falar mais, né? Porque a Grace adora falar, né? Mas não tem jeito, pode dar Grace. Chega ao final. Beijo pra vocês. Beijo no coração. Obrigada. Tchau. Tchau.